Olá! Hoje eu trouxe uma bolsinha para o canal. Uma bolsinha prática, que pode ser usada tanto para piscinas e praias, quanto para colocar alguma coisa para estudar, né? Cursos, passeios. Então, ela tem várias opções para ser utilizada, tá? Ela é bem verão mesmo, então é multiuso mesmo. Ela foi feita todinha em crochê. Super fácil e prática de fazer. Aqui ela foi feita com duas partes iguais, que eu costurei aqui nas laterais e no fundo, tá? Ficou assim a costura por dentro. Depois eu fiz a alça, costurei aqui também pelo lado de dentro e fiz um cordãozinho apenas com correntinhas e dei um nozinho aqui em cada pontinha. Deixei assim. Bom, os pontos utilizados foram ponto baixo, pego pela alcinha de trás apenas, ponto alto intercalado com um pulinho de uma correntinha, né, um intervalo de uma correntinha, e ficou assim. Tá, o passo a passo completo, a quantidade de correntinhas, o modo de fazer, está no decorrer do vídeo, tá? Então, continue assistindo. Para fazer esse trabalho, eu vou precisar de uma agulha de crochê. No caso, essa aqui eu estou usando uma 5,5, tá? Tô usando aqui, ó, agulha 5,5. Então, ela tem o ganchinho grossinho, porque o fio que eu vou usar também é grosso, tá? Eu estou usando um barbante, né? O tex desse barbante é 885, então, ele é grossinho. E então, eu vou precisar fazer duas partes iguais para depois costurar aqui, tá? Eu já costurei para dar uma adiantada, mas eu vou precisar de duas partes, tá? Se você não quiser fazer duas partes, não tem problema. Você pode fazer uma só, aqui, inteira, e depois costurar só a lateral, né? As duas laterais, não tem problema. Eu quis fazer duas partes iguais, porque eu queria essa costura aqui no fundo, ó. Mas se você não quiser costura no fundo, não tem problema. Só vai mudar o jeito de fazer, como eu fiz aqui. Por quê? Como eu quis as duas partes iguais, eu comecei por aqui. Então, eu comecei fazendo esse ponto, depois eu fiz esse ponto, e aqui eu fiz mais um pouquinho desse ponto aqui de baixo. Então, se você optar por fazer uma peça única só, para costurar aqui dos lados, você vai começar por aqui. Então, você vai começar aqui, vai fazer um pouquinho, aí vai trocar o ponto, e depois vai trocar o ponto e fazer, ao invés de fazer esse tanto aqui, você vai fazer esses dois aqui. Você vai começar aqui e vai direto pra cá. Aí, vai dobrando direitinho para poder medir, para voltar a fazer o ponto, tá? Então, vamos começar. Para essa largura aqui, essa largura, aqui pra mim eu tenho mais ou menos uns 28, 29 centímetros, porém, já está costurada, tá? Então, ela diminui por causa da minha costura. Minha costura aqui ficou assim, tá? Então, ela pronta, já costurada, ficou em torno de mais ou menos uns 29 centímetros, tá? 28, 29 centímetros, já pronta. Se você quiser mais larga, né, ou mais comprida, ó, de comprimento, ela ficou mais ou menos em torno de 28 centímetros também, já costurada. Então, para essa largura aqui, eu coloquei 45 correntinhas, tá? Então, para essa minha largura aqui, de aproximadamente, né, uns 28, 29 centímetros,
Então, para essa largura, eu precisei de 45 correntinhas. Se quiser mais largo, você pode colocar 50. É a critério. Eu vou fazer uma pequena amostra de correntinhas aqui, tá? Então, eu vou fazer umas 10 correntinhas, tá? A laçada inicial. Eu tenho 10 correntinhas aqui, tá? A laçada inicial, ela não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa argolinha aqui também não conta pra mim. Então, eu já tenho as 10 correntinhas aqui. Vou fazer mais uma. Esse ponto aqui é o ponto baixo, tá? A gente já tem no canal mostrando como que é o ponto baixo. Porém, o detalhe que faz esse pontinho ficar assim é que o ponto baixo é pego somente por uma alcinha. Ele é pego pela alcinha de trás, tá? Então, aqui a minha primeira carreira vai ser normalmente, tá? Eu vou fazer uma correntinha de base, né? Porque o ponto baixo, ele pede essa correntinha extra, que é pra poder dar a alturinha, né? Então, é como se fosse um pontinho de borda. Então, eu fiz, vou para o próximo, tá? Fiz a correntinha e vou para o próximo. Então, faço um ponto baixo, para a próxima correntinha, vou para a próxima, e eu faço essa carreira aqui todinha com ponto baixo. Introduzindo a agulha na próxima correntinha, dou uma laçada, outra laçada e puxo. Introduzo na próxima correntinha, dou uma laçada e puxo. Faço isso até o finalzinho da minha carreira. Então, essa primeira carreira, ela é igualzinha, ó, aqui é a laçada inicial. Aí, eu vou virar a carreira, né? Essa primeira carreira, então, ela é igualzinha ao ponto baixo normal. Só que agora eu vou virar a minha carreira, vou fazer o meu pontinho de borda. E ao invés agora de eu pegar aqui essas duas alcinhas, que é o ponto baixo normal, né? Que eu faria assim, pegaria as duas alcinhas e faria assim. Só que não. Para esse ponto ficar assim, eu vou pegar somente a alcinha de trás. Então, a minha alcinha de trás, ó, vai ser só essa daqui, ó. Ó, só essa. Então, com o meu fio aqui atrás, eu vou introduzir aqui só na alcinha de trás. E vou puxar. Venho aqui na alcinha de trás. E vou puxar. Venho na alça de trás. E puxo. Na alça de trás. Vou virar o trabalho e vou fazer a mesma coisa. Faço a correntinha de base, a ponta, correntinha de borda, e continuo pegando pela parte de trás. Sempre assim, sempre pegando pela alcinha de trás e fazendo ponto baixo. Então, não tem mistério, não.
Aí, então, eu fui seguindo essa sequência, né? Eu fiz por aproximadamente 12 centímetros, né? Como eu falei. E depois eu troquei o ponto. E eu troquei sempre com esse fio aqui, ó, terminei, né? Eu viro o trabalho. Então, eu troquei o ponto sempre com essa pontinha aqui virada pra mim. Então, sempre nessa carreira que eu fiz a troca do ponto. Tá? Então, eu fiz esse ponto aqui por 12 centímetros e agora eu vou fazer esse. Esse ponto aqui é o ponto alto. Só que ele é o ponto alto intercalado. O que que significa o ponto intercalado? Porque existem várias formas de se fazer o ponto alto, né? Tem o ponto que a gente faz aquele normal, que fica juntinho, que é o que nós temos no canal. Temos esse que é intercalado, que você pula uma correntinha e faz, uma correntinha e faz. Fica com esse buraquinho. Tem gente que pula 2 correntinhas, pula 3 correntinhas, é de acordo com o gosto, tá? É um critério que você determina. Então, aqui, como o meu fio é grosso, eu fiz o ponto alto intercalado por uma correntinha. Então, o que que significa isso? Para a gente poder fazer o ponto alto, aqui a gente tem que levantar 3 correntinhas, né? Então, a gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. E aqui a gente daria uma laçada e faria o ponto alto. Só que, para ser intercalado assim, a gente precisa de mais uma correntinha. Por quê? A gente faz uma correntinha na agulha e pula uma aqui na carreira, para poder ficar esse quadradinho aqui. Então, a gente aumenta uma e pula uma, aumenta uma e pula uma. Então, eu tenho 3 correntinhas aqui, eu vou fazer mais uma e uma laçada. Vou pular a primeira e vou para a segunda. Só que aqui eu vou pegar as 2 alças. Aqui eu vou voltar ao normal. Fiquei com os 3 fios. Faço aqui normalmente. E passo aqui por dentro dos 2. Fiz o primeiro quadradinho. Para eu poder continuar aqui, eu vou fazer uma correntinha e uma laçada. Pulo uma correntinha e venho na próxima correntinha. E faço apenas isso. Vai ficando assim. Então, eu faço uma correntinha aqui e uma laçada, para poder pular aqui. Então, essa correntinha é para eu poder pular aqui. Aí, eu pulo aqui e pego aqui as 2 alcinhas, tá? E assim eu faço até o finalzinho da carreira. Então, eu pulo uma e pego uma. E vou virar o trabalho, e é como se eu fosse fazer a mesma coisa aqui, no início da carreira. Eu vou aumentar 1, 2, 3, do ponto alto normal. Para intercalar, mais uma, 4 correntinhas e uma laçada. Aí, eu venho aqui, pulo uma e pego a próxima, aqui. Então, eu não dei a laçada. Tem que dar a laçada, né, para não soltar a laçada, e introduzir aqui na correntinha. Só que eu vou pegar as 2 correntinhas. Então, eu dei aqui a laçada, vou pegar as 2 alças e fazer assim. Faço uma correntinha, dou uma laçada, pulo uma e pego a próxima. Dessa forma. Faço uma correntinha, dou uma laçada, pulo
uma correntinha e pego a próxima. E vai ficando assim. Então, eu vou fazendo esse pontinho aqui, ó, por 15 centímetros, tá? Aqui pra mim deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 buraquinhos. Então, quando deu esses 10 buraquinhos, né, esses 15 centímetros, eu voltei a fazer esse ponto baixo aqui. Eu fiz por 2 centímetros. Tá? Fiz por 2 centímetros. Então, aqui eu terminei, no caso aqui, vou virar o trabalho. Aí, eu volto a fazer apenas uma correntinha de borda, tá? Eu parei aqui com as 4. Vou fazer ponto baixo, é só uma. Então, fiz uma, aí eu não pulo mais ponto nenhum. Aí, eu volto aqui de novo, com a alcinha de trás. E vou fazendo. Por 2 centímetros, como eu disse, ó. Pegando sempre a alcinha de trás. E fazendo. Quando eu fizer os 2 centímetros, aí eu vou arrematar. E para fazer o arremate, não tem mistério. Porque o fio que vai sobrar aqui, pra mim, é o fio que eu vou costurar. Então, vai ficar praticamente assim. Aí, eu vou passar o fio aqui por dentro, puxar, aqui pra poder ficar bem arrematado. E vou fazer outra parte igual, tá? Aqui ficou assim porque eu não fiz a outra carreirinha, então ficou meio tortinho aqui, tá? Mas aqui não fica torto não, tá? Aqui foi porque eu peguei um pontinho. Então, é isso. Eu vou fazer 2 partes dessa e vou costurar. Aqui pra mim, a costura ficou assim, ó, do avesso. Tá? Ficou assim do lado avesso. Ficou desse jeitinho aqui. Para fazer a alça, eu vou precisar do fio de barbante e a agulha 5,5, tá? São os mesmos materiais que eu utilizei para fazer a bolsa. Então, se eu utilizar um outro fio e uma outra agulha, a alça vai ser do mesmo material, vai seguir a sequência. Para fazer a alça, que vai ficar dessa forma aqui, desse jeitinho. Se você virar assim, vai perceber que ela é igualzinha à bolsa. Ou seja, ela também foi feita com pontos baixos. Só que, ao invés de eu começar nessa sequência aqui, de colocar as correntinhas aqui e seguindo assim, não. Eu fiz assim mesmo. Eu coloquei bastante correntinhas, tá? Essa alça aqui, ela tem pra mim 98 centímetros, tá? Mas é também de gosto pessoal. Se você quiser que ela fique mais curta, você coloca menos correntinhas. Se você quiser ela maior, você coloca mais correntinhas. Aqui pra mim, pra essa quantidade, eu coloquei em torno de
entre 140 e 150 correntinhas. Eu não consigo agora precisar com certeza, que eu não estou me recordando, tá? Mas foi bem acima de 140 correntinhas e menos de 150. Na verdade, eu não sei se foi exatamente 140 ou 150, um dos dois. Bom, fazendo então a correntinha, vou seguindo com os pontos baixos bem dessa forma, tá? Pra ficar igualzinho aqui a bolsa. Então, é da mesma forma que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui, ó, as correntinhas, tá? Fiz a laçada inicial e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como se eu já tivesse 60 e poucas correntinhas. Vou fazer a correntinha de borda do ponto baixo e já vou fazer aqui as carreirinhas de ponto baixo. Sempre introduzindo a agulha na correntinha seguinte e dando a laçadinha. Assim. Dessa forma. Aí eu viro o trabalho, faço a mesma correntinha de borda e continuo. Porém, é aquele detalhe. Ao invés de eu pegar as duas alcinhas aqui, ó, ao invés de eu pegar essas duas alcinhas aqui, eu vou pegar apenas uma alcinha. Vou pegar somente a alcinha de trás, ó. Só isso. E eu vou seguindo essa sequência aqui. Ó. Eu vou seguindo essa sequência aqui por aproximadamente, deixa eu ver, uns 2 centímetros. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui de largura. Vamos medir. Aqui eu tenho aproximadamente 4 centímetros. Por que aproximadamente 4 centímetros? Aqui nessa minha última carreira, eu fechei com ponto baixíssimo, tá? Pra ficar com um acabamento melhor. Aqui. Eu fechei com ponto baixíssimo. E ficou assim. Então, eu comecei aqui com a correntinha normal, aqui desse lado aqui com a correntinha normal, e quando chegou aqui em cima, eu fechei com ponto baixíssimo. Então, o que é o ponto baixíssimo? Ponto baixíssimo, ó. Vou virar aqui o trabalho, né? Terminei aqui, vamos supor. Cadê? Então, eu terminei aqui. Para fazer o ponto baixíssimo, eu simplesmente vou pegar aqui, pra mim, ó, vou pegar aqui as duas correntinhas, tá? As duas alcinhas. E vou fazer uma puxada só, tá? Sem laçada nem nada. Tô aqui, ó, acabei de fazer aqui meu trabalho. Virei. E vou pegar aqui as duas alcinhas. E vou dar uma laçada só, essa laçada e passou por dentro das duas.
Venho na próxima, ó, as duas alcinhas, dou uma laçada só. Venho na próxima correntinha, dou uma laçada só. Opa, saiu aqui pra mim. Ó, de novo, venho na próxima correntinha, dou uma laçada só. Na próxima, uma laçada só. E passo já por dentro de todas, ó. Faço assim e assim, tá? Por isso chama ponto baixíssimo, porque ele é bem diferente do ponto baixo. Então, a gente faz assim, ó, e já puxa por dentro dos dois, ok? Faz assim. Até terminar. Olha como é que vai ficando aqui em cima o acabamento. O acabamento com ponto baixíssimo fica muito bonito, tá? Eu acho que fica bem melhor do que simplesmente encerrar a carreira. E fica assim. Depois da alça pronta, aqui, a gente vai costurar na bolsa. Agora, a gente vai costurar a alça na bolsa. Eu tenho aqui pra mim a marca das duas costuras. E eu vou precisar costurar a alça aqui. Então, eu vou calcular mais ou menos o meio da alça, né, assim. Só que eu vou costurar assim, tá? Vou costurar aqui por dentro. No meio aqui, ó. No meio da alça, mais ou menos assim. Vou cuidar para que a alça não fique torcida. Ó, se eu vou fazer assim, então, vou pegar assim, para a alça não ficar torcida. E vou costurar aqui da mesma forma, ó. Da mesma forma. Vou calcular aqui mais ou menos o meio da costura e costurar aqui. E então, ficou assim. Eu já costurei a alça da bolsa. Ficou assim. A outra parte também. E aqui ficou um comprimento razoável. Eu recomendo que, se você quiser fazer 1 centímetro ou 2 menores da alça, né, na hora de fazer a alça, eu recomendo que fique melhor. Aqui ficou essa pontinha aqui da bolsa, ficou na altura do quadril, ou seja, ela ficou um pouquinho compridinha, né, mas pra quem gosta, tá ótimo. Quem quiser menorzinha, eu recomendo aqui a diminuição da alça, ou então um pequeno nozinho aqui em cima, conforme eu uso e for cedendo. Bom, com a alça presa, para fazer o cordãozinho, né, a mesma agulha, o mesmo fio, né, eu ia dizer a mesma linha, o mesmo fio. Eu vou fazer mais ou menos 1 metro de correntinhas, ou 90, né, centímetros, 95, é a critério. Pra mim aqui, dá em torno disso, de 90 a 95 correntinhas. Ou então, você pode ir fazendo assim, e medindo. Se você não quiser fazer o cordãozinho de correntinhas, você pode fazer um acorde, você pode usar um outro tipo de cordãozinho, né? É opcional. Fiz aqui, então, em torno de... Vamos ver aqui. Em torno de 92 centímetros. Uma correntinha. Então, agora eu posso finalizar. Aqui. Cortei o fio. Prontinho, agora, o que que eu vou fazer? Esconder esse fio aqui.
Para eu esconder, eu simplesmente vou com a agulha de tapeçaria introduzir aqui entre eles, entre as correntinhas aqui, ó. E puxar. Assim. Aí eu vou esconder na altura que eu achar necessária e vou cortar o fio. Com o fio escondido, agora eu dou um nozinho aqui na pontinha. Vou cortar esse excesso aqui. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui, intercalando. Os quadradinhos. Lembrando que é opcional, se você não quiser fazer esse cordãozinho aqui, você pode deixar sem, nada impede. Aí é só ajeitar aqui. Aí a gente dá um nozinho assim. Dá uma franzidinha. Prontinho para ser usada. E então é isso. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha. Isso é muito importante para ajudar a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ative o sininho de notificações para receber novos vídeos. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.